O Internacional enfrenta nesta quinta-feira a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. O jogo deverá marcar a estreia de Gabriel Baralhas, que treinou normalmente e está relacionado para este confronto. No mercado de transferências, a direção segue buscando a contratação de um camisa 9. No mercado europeu, aliás, o vice-presidente de futebol do Inter, Felipe Becker, deu uma pista sobre um modelo de negócio que pode ser utilizado pela direção colorada. Enquanto isso, a possibilidade de Vitão permanecer no Beira-Rio aumenta e gera um otimismo grande nos bastidores colorados. Isso porque algumas sinalizações estão chegando da FIFA que apontam que a chance do Inter ter esse jogador de graça existe. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento da manhã no CT Parque Gigante. Eu estive por lá e apenas o aquecimento foi aberto para a imprensa. Depois, a atividade com os portões fechados, onde o Mano Menezes definiu o time que vai enfrentar nesta quinta-feira a equipe do Ipiranga. Existe uma tendência de repetição do time titular que goleou a equipe do São Luís. E o que significa essa repetição? Pedro Henrique será mantido como centroavante, na vaga de Alexandre Alemão, que será mantido na reserva. Essa a principal notícia da escalação do Internacional para esta quinta-feira contra a equipe do Ipiranga. Ainda assim, existem algumas dúvidas. Por exemplo, no setor do meio-campo, existe a chance do Mano Menezes preservar alguns jogadores. Eu venho falando que o Johnny, ele tem dores no pé em função de uma bolha muito grande que gerou uma ferida, inflamou no pé e isso tem incomodado bastante o jogador. E por isso eu cogito a possibilidade do Johnny ser preservado, ficar no banco de reservas nessa partida e o Matheus Dias ser o titular. Entretanto, o jogo do próximo domingo contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale também deverá ter preservações. E em função do gramado, o número de preservações deve ser até maior. Então é possível que nessa quinta-feira o time seja tudo completo, titular. E aí, no domingo, um time reserva. É uma possibilidade de planejamento, mas que a gente vai saber mesmo no decorrer da partida. Aliás, a lista de relacionados do Internacional saiu. E o técnico Mano Menezes relacionou todo mundo, normal, sem desfalques, entretanto com uma novidade. O Alisson, que foi para o Estoril de Portugal, sai da relação, obviamente. E aí quem entra é um estreante, Gabriel Baralhas, que treinou normalmente no CT Parque Gigante, tem condições de jogo, já fez 2 partidas pelo Atlético Goianiense nessa temporada e agora está relacionado e deverá fazer a sua estreia com a camisa do Internacional. O Baralhas, entretanto, deve ficar no banco de reservas no início da partida e entrar no decorrer da partida, mas deverá fazer sim a sua estreia com a camisa do Internacional. A grande notícia do jogo desta quinta-feira pode ser o volante Gabriel Baralhas. Próximo assunto que eu quero trazer aqui é sobre a busca colorada por atacantes, por jogadores de ataque. E o Inter, com o fechamento da janela de transferências, ataca o mercado europeu com uma maior força. E o próprio Inter já havia admitido isso. Olha, a gente vai buscar jogadores nesse mercado, porque no futebol brasileiro já está tudo meio definido. Pois é, o Inter está vasculhando o mercado, deve avançar, por exemplo, na tentativa de comprar o Rafael Borré junto ao Eintracht Frankfurt ou ter por empréstimo o Rafael Borré junto ao Eintracht Frankfurt. E enquanto não avança nas negociações, a gente está tentando buscar o máximo de informações possíveis. E aí, o Felipe Becker, que é o vice-presidente de futebol do Internacional, deu uma pista importante sobre a busca pelo centroavante em uma entrevista ao pessoal do programa do Rogério Amaral. Que nessa fala, o Felipe Becker disse o seguinte: olha, virando o jogo do Rogério Amaral, olha, existem jogadores que estão com pré-contrato ou com possibilidade de assinar pré-contrato. E esse é um tipo de negociação que o Inter está observando. Isso pode acontecer no mercado europeu. E aí o jogador viria só na metade da temporada. Mas o Inter também cogita isso. Olha, alguém que termine o contrato agora no fim da temporada, assine um pré-contrato agora. O Felipe Becker não ia falar isso assim do nada. Me parece que é uma situação que o Inter está trabalhando
e o Inter pode trazer alguém nessa modalidade, de graça, só assinando um pré-contrato e vindo na metade do ano, ou no fim do ano, mas a gente está falando agora de 2023, na metade do ano. É uma das possibilidades de contratação, de moldes de contratação que o Internacional tem. Por quê? Porque o Inter já tem uma ideia de quais posições irá buscar e quantos reforços precisa buscar nas próximas semanas e até abril principalmente, que é quando fecha a janela. O Inter tem atualmente 26 jogadores no plantel. É um número muito baixo, o Mano quer trabalhar com 31, 32. Então teriam que vir aí mais 5 ou 6 jogadores. Se a gente pensar que 1 ou 2 podem subir da base, 4 contratações com certeza o Inter vai precisar fazer. E quais são as posições? O Inter deve trazer 2 centroavantes, tá? Para ter Alemão, o Luca da base e aí mais um titular e mais uma terceira opção do ataque. O Inter deve buscar um centroavante para ser titular e mais um ali de uma característica diferente do Alemão. Existe essa possibilidade. O Inter vai trazer mais um atacante de lado, porque o Inter tem poucos nesse momento, só tem Pedro Henrique e Wanderson. Por exemplo, nessa quinta-feira, joga Wanderson ou joga Pedro Henrique. Não tem ninguém para entrar no segundo tempo com característica de velocidade no ataque. E um meia reserva para o Alan Patrick. Essas 4 contratações o Inter irá buscar, irá contratar. Volantes não é o que o Inter está focando no momento, mas esses são os setores que o Inter pretende reforçar ao longo dos próximos dias. Fechado? Informação sobre centroavante. Ontem eu trouxe aqui detalhes da rescisão contratual do Mikael. Ele estava acertando com outro clube e agora a gente já sabe qual é esse outro clube. É o América Mineiro, que está muito próximo de anunciar o jogador. Até por isso, o Inter teve uma facilidade, uma facilitação na hora de rescindir o contrato com o Mikael, porque ele já estava acertado com o América Mineiro. Então o Mikael chegou e disse, cara, nem precisa me pagar o restante do contrato. Eu saio de graça, beleza? E vou para o América Mineiro, porque para o jogador também é bom. Ele está procurando espaço, está procurando lugar para jogar e vai ter essa possibilidade lá no América Mineiro. Sobre Vitão, eu gravei um vídeo na tarde desta quarta-feira explicando que a situação do Vitão ela pode ser mais simples do que está colocado agora, tá? E tudo depende da FIFA. E existe a possibilidade da FIFA ampliar a normativa até a metade do ano que vem. E dessa forma o Vitão vir de graça para o Internacional. A normativa que permite a jogadores que estão ligados a clubes da Ucrânia e Rússia a jogarem onde eles quiserem, a suspenderem os seus contratos. Se isso acontecer, até a metade de 2024, o Vitão tem contrato com o Shakhtar até a metade de 2024, o Vitão viria de graça. E essa possibilidade está sendo cogitada na FIFA, o Inter sabe disso e por isso o Inter não tem feito grandes movimentações pelo Vitão, porque sabe que o jogador pode parar de graça no Beira-Rio. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Inter e Ipiranga, vou passar aqui as odds para vocês. Odd do Inter, 1,33. Odd do empate, 4,5. Odd do Ipiranga, tá pagando 9. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!